E aí galera, sejam bem-vindos aí a esse módulo. Eu sou o professor Tarso, espero atender a demanda de vocês. Vou dar a aula para vocês de planejamento empresarial e estou muito feliz em ser presenteado por essa disciplina pelo ETEC. Então, vocês fazem parte de uma minoria no Brasil, onde apenas 10% da população busca conhecimento e apenas 90%, e o restante, 90%, simplesmente fica parado, esperando uma informação cair no colo e não corre atrás, não faz mais nada. Então, parabéns a vocês, sejam bem-vindos e vamos lá. Eu vou falar a respeito de planejamento empresarial para vocês de uma forma bastante interessante, bastante sucinta e uma informação muito legal. Vocês têm a apostila, peguem a apostila de vocês, acompanhem via apostila, que ela é um material de apoio e ela vai ajudar vocês muito, tanto na execução das tarefas de vocês, como também dentro da vida, dentro do mercado de trabalho. Então vamos lá. Iniciando, planejamento estratégico. Vocês já ouviram falar a respeito de planejamento estratégico? Já passou na cabeça de vocês o que é planejamento estratégico? Então, planejamento estratégico nada mais é do que vocês provisionarem algo que vocês queiram fazer, tanto dentro da vida de vocês como fora. Vamos pensar da seguinte forma: eu quero pular um muro. O que eu faço? Vou lá, meço a altura do muro e eu simplesmente saio correndo e pulo o muro. Beleza, o objetivo foi alcançado. Eu planejei pular o muro, consegui, tive êxito nisso daí, porém lá do outro lado eu encontrei um cachorro. Esse cachorro estava previsto? Será que essa informação que eu deixei passar batido, eu não deveria lá no passado ter enxergado e ter provisionado isso daí antes mesmo da minha execução? Então, o planejamento estratégico dentro do nosso mercado de trabalho, ele vai nos ajudar a compreender como é que isso daí vai funcionar. Pensem vocês assim, hipoteticamente falando, foi simplesmente saltar o muro para cair do outro lado, porém encontrei um cachorro. E no mercado de trabalho, dentro da sua empresa, será que essa falha, essa não informação do cachorro do outro lado do muro não pode vir a acabar com todo um planejamento, tudo aquilo de lá que você havia provisionado para a sua instituição? Pensem exatamente dessa forma. Ou seja, planejamento estratégico, então nada mais é do que você direcionar. Você precisa realmente provisionar aquele escopo que você busca e, através desse escopo, várias informações em que você se faz necessário justamente para evitar essas possíveis interferências dentro da sua organização. No nosso caso, foi o cachorro. No caso de vocês, pode ser, hipoteticamente falando, um concorrente, uma falta de produto, de repente uma falha no estoque e etc. A gente precisa compreender, antes de qualquer coisa, como é que nós vamos avaliar a nossa estratégia. Pensem vocês, nós pulamos um muro, ok. Nós tivemos um pequeno erro de cálculo, afinal de contas nós encontramos um cachorro. E como é que eu vou fazer para minimizar essa quantidade de deficiências ou ainda de algo que possa vir a acontecer que você não havia pensado? Então, antes de qualquer coisa, vamos mentalizar e vamos provisionar isso daí para que esse tipo de situação não aconteça. Uma coisa muito importante, nada é engessado. A partir do momento que eu tenho essa consciência que nada é engessado, eu preciso compreender que todas as informações do meu planejamento, elas são mutáveis. Elas podem passar por adaptações conforme vai passando o nosso tempo. Ou seja, eu vou pegar as informações, vou repassar e vou colocando elas em tópicos justamente para que eu compreenda se a minha estratégia pode vir a acontecer e eu obter êxito. Então, vamos colocá-las em tópicos e a partir daí nós vamos conseguir provisionar tudo aquilo de lá que nós estamos pensando, estamos galgando para que vocês, a nossa empresa, tenham um êxito maior. Dentro da nossa literatura, muito se fala a respeito de planejamento estratégico. Muito se fala a respeito de planejamento empresarial. O principal problema que nós encontramos hoje em dia é planejamos muito e executamos pouco.
e como é que nós podemos começar a desenvolver isso daí. Antes de qualquer coisa, se faz necessário sim o nosso planejamento, porém se faz muito mais necessário que realmente se execute o nosso planejamento. Ou seja, não é simplesmente uma ferramenta para eu enrolar e colocar na minha gaveta e simplesmente deixá-la esquecida para, hipoteticamente falando, em uma auditoria eu simplesmente apresentar. Não, é uma ferramenta que vai direcionar a sua organização, que vai direcionar a sua instituição para um bem comum. Ou seja, toda a organização ela tem um único objetivo, que é realmente ganhar dinheiro. Se eu quero ganhar dinheiro, eu preciso fazer com que as minhas ferramentas administrativas comecem a retransmitir todo esse investimento de uma forma em que eu consiga provisionar os meus ganhos. Então vamos pensar assim: planejamento estratégico, plano empresarial e a minha avaliação. Uma informação muito interessante: será que para onde eu direcionei toda a minha estratégia ela é, por enquanto, aceita pelo mercado? Será que aquela estratégia que eu fiz, ela é bem aproveitada pelo mercado de trabalho? Será que todo aquele tempo que eu demandei para executar determinada estratégia, ela realmente é interessante para o mercado? Será que o tipo de produto ou será que o tipo de serviço que eu algum dia idealizei, ele será aproveitado pelo mercado? Então tudo isso, todas essas dúvidas, nós conseguimos respondê-las a partir do momento que eu consigo trabalhar com o meu planejamento empresarial. Uma coisa bastante interessante: por favor, não tratem o planejamento empresarial como se fosse um trilho de trem. O trilho, ele é bom? É claro que ele é bom, afinal de contas, eu sei até onde eu posso chegar. O principal problema é que, se eu tiver algumas interferências externas, e eu falo de interferências externas, nós podemos falar a respeito de economia, nós podemos falar a respeito de política, nós podemos falar até mesmo do nosso clima. A partir do momento que eu tenho essas interferências externas, eu preciso compreender que, sim, o meu planejamento empresarial, ele se faz necessário uma mudança para que atenda a essa demanda nova existente. Ótimo! A matriz fofa, galera, a gente precisa responder a essas questões: força, oportunidades, fraquezas e ameaças. A partir do momento que eu tenho essa resposta, eu consigo tracejar e consigo provisionar a minha estratégia. Por quê? Ela vai me dar uma visão interna de tudo que está acontecendo dentro da minha organização. Informação muito interessante: a ferramenta se faz necessária justamente decorrente das nossas respostas. E mais ainda, sejam extremamente sinceros quando vocês forem responder justamente a essa matriz. Exemplo, força. Poxa vida, de repente eu tenho um produto que ninguém mais tem, ou então um produto extremamente competitivo. Uma oportunidade. Qual é o nicho de mercado que a gente vai começar a trabalhar? Comecem a pensar e comecem a anotar tudo isso. E mais ainda, transforme o caderninho de anotação de vocês em uma ferramenta administrativa. Fraqueza. Poxa vida, será que as pessoas que estão em minha volta, elas estão entendendo onde é que minha empresa quer chegar? Será que elas compreendem toda a questão estratégica da minha organização? E mais ainda, e os novos entrantes? E os nossos concorrentes? Como é que eles vão interpretar o nosso novo produto, o nosso novo serviço? Independente da forma que vocês queiram enxergar. E a minha ameaça. Vamos pensar assim: poxa vida, nosso clima mudou, de repente passou um furacão aqui e levou todo o nosso estoque, destelhou todo o nosso galpão. E aí, o que eu preciso fazer? Nós precisamos entender e começar a provisionar e enxergar a nossa organização realmente como um organismo vivo. A partir do momento que eu começo a entender que, sim, ela é viva, ela precisa se manter, ela precisa se alimentar, ela precisa excretar tudo aquilo de lá que não é interessante, ótimo, nós já temos respostas e nós já vamos conseguir identificar a nossa matriz. Então a nossa matriz ela vem justamente para ajudar vocês a enxergarem a organização de uma forma interna. Uma informação muito legal aqui, que é uma frase de Larry Bicide, que ele comenta assim: no seu sentido fundamental, executar é uma forma sistemática de expor a realidade e agir sobre ela. A informação da matriz fofa e de outras ferramentas que ainda nós vamos falar no decorrer das nossas aulas, vocês precisam compreender que ela se faz necessária,
ela é um banco de dados, são informações que vocês precisam ter prontamente e mais ainda, como é que vocês vão trabalhar com ela. De nada adianta eu pegar a minha matriz, eu respondê-las, tenho ali o meu banco de dados, eu tenho um monte de informação e eu simplesmente não utilizá-las. Ou então eu simplesmente fiz para atender a uma demanda que hoje em dia não existe mais. A partir do momento que eu tenho respostas, que eu começo a enxergar isso daí e que eu começo a entender que executar também faz parte do meu fazer, que não é simplesmente planejar, não é simplesmente pegar um monte de informação, repassá-las, deixá-las ali, todas elas bonitinhas, tabuladas e eu não fazer nada. A partir do momento que eu tenho essas informações e não faço, com o perdão da palavra, mas aí nós precisamos rever os nossos conceitos como futuros profissionais de administração. E isso é muito sério, porque a partir do momento que eu tenho essas informações, eu entendo que eu preciso executá-las, poxa vida, por que é que eu ainda não fiz? Será que me falta habilidade? Será que me falta atitude? Será que me falta o meu conhecimento? O que será que realmente está faltando para que todas essas informações se façam de uma forma até então intangível para que eu tangibilize elas, para que eu comece a realmente transformá-las em informações e, mais ainda, consiga transformar todo o meu meio, todo o meu ambiente para que eu consiga atingir meu objetivo final. Então nós temos o nosso objetivo, nós temos que planejar, porque simplesmente uma organização não nasce do nada e não vai crescer para o nada. Por algum motivo ela foi criada. E qual foi esse motivo? Por que é que alguém pensou que aquele produto ou aquele serviço algum dia emplacaria dentro do mercado? De repente pode ter sido um sonho? Ótimo, mas se eu não tiver uma pesquisa de mercado e se eu não enxergá-la de uma forma sistêmica, com o perdão da palavra, mas aí nós vamos navegar contra a maré e não é essa a nossa intenção. Ok? Planejamento. Nós temos 3 tipos de planejamento. O nosso planejamento estratégico, tático e operacional. O nosso planejamento estratégico, nós precisamos compreender o seguinte, que esse planejamento estratégico ele tem um tempo máximo de 5 ou 10 anos. Ou seja, eu consigo provisionar até onde a minha organização quer chegar e eu preciso que dentro desse prazo mínimo de 5 e máximo de 10 anos, eu consiga mensurar os meus resultados. Ou seja, é uma estratégia global, é uma estratégia de toda a minha organização. Ou seja, eu sei para onde eu sei por que ela nasceu, eu sei onde ela quer chegar. O único problema é como eu vou chegar. Então, essa informação de como eu vou chegar, eu consigo nos meus 2 outros planejamentos, que é o tático operacional. Vamos falar do tático agora. O nosso planejamento tático funciona da seguinte forma. O planejamento tático, ele é anual. Então, eu tenho o meu planejamento global, que é o meu planejamento estratégico, e eu tenho o meu planejamento tático, que ele é anual e setorial. Ótimo, então o meu setor ele precisa caminhar conforme a necessidade da minha organização. Pensa assim, dentro de 5 anos eu sei onde é que minha empresa quer chegar, eu sei qual que é o meu posicionamento mercadológico. Ótimo, beleza. E a minha tática? Será que os meus setores eles estão preparados para acompanhar toda essa evolução da minha organização? Então, o meu planejamento tático se faz necessário justamente para que a organização não caminhe sozinha, é que ela precise de mais pessoas também remando junto com ela, mesmo que seja contra a maré, mas enquanto mais pessoas remarem junto, melhor ainda, nós vamos atingir o nosso objetivo final. E o meu planejamento operacional? Aí um detalhe muito importante. O meu planejamento operacional, ele se faz necessário que ele seja extremamente detalhado. Por quê? Porque o meu planejamento operacional, ele não é anual. Ele precisa entender e compreender todas essas informações do meu planejamento tático, do meu planejamento estratégico, para que esse motor se mova de uma forma constante. Ou seja, o meu planejamento operacional, ele se faz necessário extremamente detalhado. Da mesma forma que uma ferramenta complementa a outra, eu preciso fazer com que o meu planejamento operacional faça da mesma forma. Ou seja, eu tenho meu primeiro planejamento estratégico, logo depois eu tenho meu planejamento
tático e logo depois meu planejamento operacional. Então meu planejamento operacional se faz necessário, extremamente detalhado e de uma forma em que as pessoas, quando pegarem o meu planejamento, entendam. Por quê? Eu não sei se amanhã ou depois eu tenho uma ótima proposta de trabalho, ou então eu não sei o que pode vir a acontecer, de repente eu posso morrer, ou de repente a organização muda de produto ou serviço, mas eu tenho para onde me direcionar através das minhas ferramentas, através de todas essas informações que eu consigo repassar a vocês. Recapitulando, planejamento empresarial, eu preciso identificar, eu preciso avaliar as minhas estratégias. Como é que eu faço minha estratégia? Poxa vida, daqui a pouco na nossa próxima aula vocês vão identificar como é que eu vou fazer a minha estratégia, como é que eu vou montar, quem é que vai fazer o quê. Então, em cima dessas informações e em cima de uma matriz de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, eu já tenho respostas. E mais ainda, logo depois que eu compreendo como é que vai funcionar meu planejamento estratégico, meu planejamento tático, meu planejamento operacional, eu vou canalizar todas as minhas forças para o meu objetivo final. Se é ganho mercadológico, se é a transformação de todo esse trabalho em valores numerários, ganhar dinheiro, não é? Afinal de contas, a empresa consegue sobreviver sem dinheiro? Eu acho que não, nem você, nem eu não consigo sobreviver sem dinheiro. Afinal de contas, isso se faz necessário, decorrente da nossa sociedade. Beleza? Vamos lá então? Encerrando aqui, tenho aqui algumas referências bibliográficas para vocês. Por favor, quem tiver a oportunidade, comprem os livros ou então peguem esses livros emprestados de alguém, dentro de alguma biblioteca. Eles são informações muito importantes. Muito importantes. Vocês já têm uma apostila, vocês têm material de apoio e nunca é demais vocês comprarem um livro. O livro é muito interessante porque ele vai te nortear, ele vai te basear. Basta que vocês peguem essas informações, transformem em conhecimento e coloquem, insiram dentro da sua organização, porque afinal de contas, nada mais justo do que você pegar uma literatura, tanto nacional como estrangeira, e realmente transformá-la para a sua necessidade regional e por aí vai. Beleza? Então daqui a pouco nós nos vemos na nossa segunda aula. Forte abraço e até mais!